Café com Informação. Oferecimento Teresina Shopping, Governo do Estado, Sesc Senac, Lens, locação de móveis e objetos. Café com Informação. Apresentação: Arimateia Azevedo. A semana abre espaços para várias comemorações. O jornalista, por exemplo, tem o que comemorar no seu dia 11 de agosto, dia do jornalista. E também o dia do advogado. Se pode discutir muitas coisas nesse campo. O novo Código de Ética do advogado, o novo Código de Processo Civil, o novo CPC, que já está, já foi regulamentado, e discutir também a questão da ética do advogado. Vamos discutir essa questão do desvio de conduta do advogado. E ninguém melhor para essa discussão aqui no Café com Informação do que o doutor Álvaro Mota, ex-presidente da OAB, Piauí, e atual presidente do Instituto dos Advogados Piauienses. Doutor Álvaro, certa vez o empresário Antônio Hermílio de Moraes, um dos grandes empresários brasileiros, chegou a responder a uma pergunta que lhe foi feita por um repórter, que saberia como resolver o problema do Brasil. A repórter lhe perguntou qual seria a fórmula. E ele teria dito que seria jogar 300 advogados ao mar. Essa colocação dele chega a ser um tanto pejorativa, talvez por achar que o advogado atrapalhe mais do que ajuda. O senhor concorda com essa frase, com essa posição dele? Não concordo, porque eu acho que o advogado ele é um instrumento de garantia. Ele é um instrumento de defesa, ele é um instrumento de regulamentação. Eu acho que tanto os advogados como os jornalistas são profissões indispensáveis para a vida na liberdade, são profissões indispensáveis para o Estado democrático de direito, não é? Evidentemente que o bom advogado deve pautar a sua ação segundo a ética, segundo as normas legais em vigor, mas eu não posso concordar com essa informação. O advogado... Com essa posição. Com essa posição do respeitoso empresário Antônio Hermílio de Moraes. Eu acho que não se pode atribuir ao advogado as culpas, as mazelas. Quer dizer, o advogado ele é um instrumento, o advogado não pode ser confundido com o cliente. Muitas vezes, por exemplo, é aquela velha questão do advogado que defende bandido. Quer dizer, você não pode confundir a figura do advogado... Nem assim ele é bandido, com o bandido. Nem assim ele é bandido. O senhor trabalha com o direito comercial, tributário e de licitações. Doutor Álvaro, nós tivemos, há dias atrás, um problema sério aqui, que resultou, inclusive, na prisão de um advogado acusado de burlar, de fraudar licitações no setor público, ele envolvido com prefeituras. Isso, até onde a OAB, o Instituto dos Advogados, ela pode se imiscuir num problema para evitar esse tipo de coisa? Bom, em relação ao fato concreto, eu não conheço o processo. Mas, por exemplo, o Instituto dos Advogados, ele existe para pensar o direito, ele existe para propor novas soluções. Inclusive, nós fazemos reuniões itinerantes no Brasil todo, a próxima será em Teresina, a última foi em Curitiba, onde se discutiu a questão do impeachment, não é? Então, nesse pensar o direito, são apresentadas novas soluções, novas proposições. Por exemplo, o regime diferenciado de contratações, o RDC, cuja lei é de autoria do professor Mário Comassomano, é um membro do Instituto dos Advogados de São Paulo. Foi uma sugestão vinda da advocacia brasileira no sentido de melhorar o sistema, não é? Eu acho que a grande maneira de se
extirpar a corrupção, de se acabar com essas mazelas, é a aplicação com transparência da legislação. A lei, essa lei de licitações, ela não abre leque para se burlar a própria lei? Na verdade, a lei de licitações, ela já talvez até precisasse já de uma revisão. Todos nós sabemos que a nossa lei de licitações, a 8666, ela foi sucedânea do impeachment do presidente Collor. Ela surgiu como uma grande salvação nacional nesse sistema de regime de contratações públicas. Hoje nós não podemos nem falar assim em lei de licitações, nós podemos falar em regimes de contratação, porque nós temos o pregão, nós temos o RDC, nós temos a lei, não é? Eu acho que a gente pode até falar que as leis brasileiras, elas são verdadeiros discursos, mas eu acho que não é por falta de lei ou não é por brechas legais que a lei é mal aplicada. Eu acho que a nossa lei é uma boa lei, é uma lei que merece uma atenção toda especial e ela tem também, inclusive, os mecanismos de evitar os desmandos. Ela surgiu, no artigo 89, ela tipifica crimes de fraude à licitação, ela apresenta uma série de soluções para os desmandos. O problema é a sua má aplicação. O senhor falou que em viagens estão fazendo esse tipo de palestras em nome do Instituto, não é? O Instituto faz. Aqui no Piauí, especificamente, em que o Instituto se ocupa mais precisamente? Na verdade, o Instituto ele tem uma vida cultural. Nós sempre promovemos debates, por exemplo, já promovemos debates sobre o novo CPC, sobre o Código de Processo Penal, trouxemos aqui o professor Edson Milaré para falar sobre direito ambiental, estamos entabulando aí uma série de palestras aí sobre a nova lei do processo administrativo. Agora, no dia 16 de setembro, estaremos com todos os presidentes de institutos de advogados do Brasil aqui reunidos para discutir o cenário nacional. Vai ser nessa próxima semana? Dia 16 de setembro, mês que vem, para discutir um processo de modernização da advocacia. Quer dizer, discutir o papel do advogado no mundo moderno, discutir as novas posturas. O dia 11 foi o nascimento dos cursos jurídicos no Brasil, né? Dia 11 de agosto de 1827. O que se vai discutir nessa semana com relação a isso? Bem, tem alguma programação específica? Na verdade, a OAB tem uma programação específica, o Instituto dos Advogados não fará assim uma programação específica no dia 11, mas nós traremos no curso do mês de agosto, na última semana, o professor Paulo Sérgio Leite Fernandes, que é professor da USP, para vir nos blindar aqui com uma palestra sobre prerrogativas da advocacia, ou seja, para discutir com os advogados quais são os seus principais direitos e obrigações. O novo CPC já em vigor no Brasil e o novo Código de Ética que vai entrar em vigor será o nosso próximo assunto depois dos comerciais. Café com informação. Oferecimento Teresina Shopping, Governo do Estado, Sesc Senac, Lens, locação de móveis e objetos. Pensar numa festa, escolher a decoração, definir cores, peças. A Lens Casa e Festa oferece o acervo mais completo para comemorar os momentos mais especiais de sua vida. Só na Lens você encontra móveis e objetos em vários estilos para seu evento. São modelos exclusivos que você só encontra aqui. Então, pensou em festa? Pensou Lens. Fone 86-3233-3026. Tramita na Câmara dos Deputados um projeto para reformular o Código Penal. Esse Código Penal é desde 1930, 40, né? Mas já está em vigor o novo Código de Processo Civil. Doutor Álvaro, o que mudou nessa relação com o novo CPC? O novo CPC ele traz profundas mudanças. Em primeiro lugar, ele traz para o âmbito do processo civil todos os princípios da Constituição da República. O novo CPC ele tem como filosofia extinguir esse conflito litigioso. Muitas vezes a gente tem no Brasil essa cultura do litígio, que você tem uma disputa judicial por 20, 30 anos e não tem um resultado. Então, a grande mudança que eu vejo é a criação de um sistema
processual onde privilegia a conciliação, onde há uma redução de recursos, onde há um aumento dos poderes do juiz de primeira instância. Por exemplo, você pode pegar o artigo 488, que o juiz pode decidir a questão a qualquer momento em proveito do direito ali discutido. Ou seja, eu vejo no novo Código de Processo Civil um grande instrumento para limpar-se a pauta do abarrotado Poder Judiciário brasileiro. Por exemplo, você tem alguns... Desburocratizar, e no sentido que você tem, ele obriga a publicação de estatísticas de julgamento, ele vincula o julgamento segundo uma fila de que as ações sejam entradas. Então, ele é um instrumento de transformação. Ele evita decisões surpresas. Esse aí seria o poder do chamado juiz de admissibilidade, em que ele decide em primeira instância. Ele já encerra a causa em primeira instância? Não, na verdade o CPC ele praticamente acabou com as preliminares processuais, não é? No sentido de que ele conduz ou canaliza a ação do juiz no sentido de que seja obtido um resultado de mérito, um resultado definitivo, para que a gente saia do campo do provisório, para que a gente saia do campo do discurso processual. Melhora para o advogado? Eu acredito que melhora. Por exemplo, no ponto de vista do advogado, eu vejo facilitou muito, porque os prazos agora são contados em dias úteis, facilitou porque agora há uma previsão de férias para o advogado, facilitou na questão dos honorários, que há uma melhor definição quanto à questão dos honorários, inclusive a fixação de honorários em segunda instância. Então há uma série de transformações. Por exemplo, uma das mais substanciais que eu acho é evitar as decisões surpresa. Está lá no artigo 10, que toda petição que for promovida num processo deve ser objeto de contraditório. Então eu acho que o novo CPC, se bem aplicado, ele com a razoabilidade, ele em breves dias dará boas soluções ao mundo judiciário brasileiro. Se eu não me engano, também tem aquela questão de que você não pode mais passar, furar a fila. Exatamente. Será julgado o processo que estiver na frente. Há uma ordem cronológica de julgamentos. Então, quer dizer, os processos ajuizados em 2016 terão que ser julgados necessariamente antes dos ajuizados em 2017. Seria mais ou menos aquela história, doutor Álvaro, de que o rico não pode mais passar na frente do pobre? Quer dizer, ele está lá, ele é o 100º processo, e mais pouco ele tem poder e acesso ao juiz, ele pode puxar o seu processo para frente? Tem um pouco disso. Eu particularmente não vejo assim, porque eu acho que às vezes você vê, por exemplo, às vezes uma pessoa lá do interior tem um litígio por uma questão de um leitão ou de um cachorro. Eu acho que quando se está falando no valor justiça, não vale a pena a gente falar no valor monetário, porque muitas vezes você tem um pequeno objeto que é algo de grande estima, não é? Muitas vezes você vai para o judiciário, você vai discutir valores como emoções, no caso do direito de família, você vai discutir honra, tal, mas também essa questão dessa fila de julgamento, eu acho que é um grande avanço em facilitar nesse sentido, e principalmente porque força o judiciário funcionar, principalmente porque força o advogado também ser diligente no seu mistério. Também força-se denunciar essa fura-fila. Sem sombra de dúvida. Eu acho que eu sempre digo, sempre acho que não há poder sem controle. Eu acho que é o papel do cidadão, é o papel do advogado, é o papel do magistrado, exatamente fiscalizar. Nós só teremos uma democracia com boas leis e com fiscalização delas. Bom, o novo Código de Ética deve estar entrando agora em vigência. O que muda? O que pode incentivar o advogado? Bom, eu acho que a ética é um dos pontos mais importantes no mundo moderno. O padroeiro dos advogados, Santo Ivo, diz o seguinte, que o advogado deve encarar a ética como a íris dos seus olhos, ou seja, deve pautar toda a sua atuação segundo a ética, não é? A advocacia, ela é regulamentada pela Constituição da República, pelo Estatuto da OAB e pelo Código de Ética, que nós tivemos recentemente promulgado um novo Código de Ética com 80 artigos, onde há toda uma nova regulamentação sobre
a questão de cobrança de honorário, há uma regulamentação nova sobre questão de propaganda de escritório de advocacia, há um instrumento bem interessante no novo Código de Ética, que é a advocacia pro bono, que vai auxiliar muito na questão da defensoria pública, ou seja, é a possibilidade de uma pessoa que não tem recursos financeiros poder se utilizar de um advogado nessa situação, ou seja, o Código de Ética também facilita aquela questão da função social do advogado, né? Então, o Código de Ética ele disciplina a questão de advogado que perde prazo, advogado que se confunde com banditismo, enfim, o Código de Ética é o outro lado da prerrogativa, ou seja, eu acho que uma advocacia forte, ela não pode prescindir da ética, ou seja, é o que mais fortalece o advogado é a sua ética. Eu sempre uso o exemplo do ministro Evandro Lins de Silva, que sempre dizia que o advogado é, antes de tudo, um cidadão, que deve pôr a ética acima dos outros valores. Então, Álvaro, nessa questão que nós nos referimos no início do programa, relacionada à prisão do advogado Igor Martins. Dias atrás, aqui mesmo no Portal AZ, o advogado Johnny Romanai acusou a direção da ordem, de tê-lo abandonado. Não obstante o próprio Igor ter sido preso no exercício da profissão, que era prestar uma assistência jurídica ao prefeito que está preso. Só que, no entendimento do Ministério Público, ele estava no exercício da profissão, mas do lado da bandidagem. Como é que se deslinda essa coisa? Bem, sobre o fato concreto, eu não conheço o processo, mas a OAB ela tem um tribunal de ética que funciona. O próprio Estatuto da Advocacia diz que advogado só pode ser preso mediante uma comunicação à ordem dos advogados e que essa prisão deva ser acompanhada por um conselheiro da OAB, não é? Eu acho que a OAB do Piauí ela tem se posicionado, desde a época que eu fui presidente, de uma forma bem equilibrada no que toca a essa questão da ética. Por exemplo, nós já tivemos aqui várias punições exemplares. Agora, a questão precisa ser vista com muita parcimônia, precisa ser vista com prudência. Eu acho que, num primeiro momento, deva-se deslindar a questão de crime, saber se há ou não o crime, saber se há ou não a conduta delituosa, para daí, então, vir a apurar essa questão do desvio ético. Mas eu imagino que a OAB já deva estar aferindo isso. O Tribunal de Ética, ultimamente eu tenho visto, tem tido uma posição muito prudente, e firme também, quando é necessário. O senhor foi presidente da OAB muito jovem, né? No seu tempo, muito jovem. Nós temos hoje o presidente da OAB também, entrou também muito jovem, o Chico Lux. Que conselho esse presidente já amadurecido, como é o senhor, daria para esse jovem advogado? Eu não sei se seria o caso de conselho, mas a advocacia do Piauí tem essa vantagem de privilegiar os jovens, não é? Mas eu sempre digo aquela frase lá do contrato social, que direito é, antes de tudo, bom senso. Então, a recomendação que eu acho que no exercício da advocacia, o advogado deve ter sempre bom senso, auxiliado por aquilo que Platão disse, ser cada dia mais ousado e se postar cada dia mais como um instrumento de solução, como um instrumento de desvendar novos caminhos, de apresentar novas soluções para a nossa sociedade, que já é tão sofrida, para a nossa sociedade que tanto espera, não só da advocacia, mas de todos os setores da nossa população. Então, se cada um fizer a sua parte, dentro de uma ética, dentro de um compromisso, eu tenho visto, tenho tido a oportunidade de estar presente nas reuniões do Conselho Seccional e quero aqui de público dizer que tenho me surpreendido muito positivamente com a qualidade dos conselheiros da OAB do Piauí. Eu acho que muito jovem, né? A nossa advocacia está em boas mãos e promete muito. Eu acho que daí virão bons frutos, né? Eu acho que é como aquela questão, nós estamos nesse momento de Olimpíada, é como aquela corrida de bastão. Quer dizer, o mais velho vai passando o bastão para o mais novo
e eu acho que, havendo essa simbiose, eu pessoalmente tenho me postado de uma forma muito procurado ser disponível no que for possível. Nesse momento eu tenho buscado me dedicar à questão mais ligada ao Instituto dos Advogados, que é essa questão mais intelectual, essa questão mais de cultura, enfim, dar cada um a nossa contribuição. Bom, encerrando, o conselho o senhor não dá ao Chico Lucas, mas o que você espera dessa gestão do Chico Lucas? Bom, eu tenho visto uma gestão muito participativa, eu tenho visto uma gestão com muito diálogo, não é? E acho que é aquilo que Machado de Assis dizia, o passado é a parte mais presente do nosso futuro. Nós temos na Advocacia do Piauí grandes exemplos, grandes presidentes da OAB, a OAB do Piauí tem se destacado e se notabilizado por uma posição de vanguarda. Tem sido feliz pelos presidentes que Pois é, eu quero dizer, por exemplo, na minha gestão, na nossa gestão, nós fizemos conferências internacionais de direitos humanos, abrimos muitas oportunidades na ESAP, não é? E o jovem presidente aí, com seu conselho, eu acho que tem conseguido consolidar e avançar isso. Eles fizeram agora, essa semana, um grande seminário para debater o novo CPC, com professores de fora, programaram aí uma ampla confraternização de comemoração pelo Dia do Advogado, agora no mês de agosto. Então, eu tenho muita esperança nessa renovação, eu tenho muita esperança de que dias melhores virão, e o momento é de união, o momento é de que todos colaborem com a gestão da OAB. Muito obrigado, então. Eu agradecer e aproveitar aqui pelo Dia do Jornalista de brindar com a lembrancinha. É um livro, Direito de Ser Rude, que na verdade fala sobre a liberdade de imprensa, mostra exatamente a pedra de toque entre o advogado e o jornalista. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. A partir da próxima semana, o debate será com candidatos às eleições municipais. O portal AZ, através do Café com Informação, pretende fazer debates com por candidatos de pelo menos 16 municípios. Café com Informação. Oferecimento Teresina Shopping, Governo do Estado, Sesc Senac, Lens, locação de móveis e objetos. Café com Informação. Apresentação Arimateia Azevedo.